Isso. Então, hoje o filme foi A Onda. Que bom, a Vânia está com a gente também. Esperar o pessoal ligar aqui as câmeras. Então, sugestão do filme é da Vânia e da Miriam. Filme super apropriado pelo momento que a gente está vivendo. O Ivan levantou a mão primeiro e depois está aqui a Vera e o Otávio. Mas eu posso pedir para passar primeiro para a Vânia e para a Miriam, porque elas que escolheram o filme? Pode Pode. ser? Pode. Vânia, quer Claro, dar uma claro que sim. palavrinha? Deve. Tá no mudo. Tá, Tá pronto. sem som. Sem comentários, não tem nada que descreva melhor tudo que a gente passou, está passando, né? E quer dizer, a gente que não vestiu camisa branca está vendo tudo de fora, né? E a característica da autocracia é essa mesmo, né? Um manda em quem está sendo oprimido, em quem está descontente, como a Silvia falou, quem está tendo o auxílio de pastor e tudo, botando na cabeça da pessoa. Então, é isso, sem comentário. Eu acho um filme maravilhoso. Depois eu quero Mesmo. ouvir a Bíblia. Brigadão, Vânia, brigadão pela sugestão. A Vânia e o Áquila, eu acho só que já tinham assistido, né? E a Miriam queria muito ver o filme, parece que não tinha visto, mas também tinha sugerido para a gente assistir hoje, né? Miriam, quer dar uma palavrinha? Eu acho que aos poucos eu vou aquecendo, né? Mas eu achei o filme ótimo, muito interessante. Eu penso até que seria interessante ver uma segunda vez, podendo parar, prestando atenção, voltando, sabe? Porque os tipos psicológicos atravessados, né, por essa questão que é maior, que é social, a falta de sentido na vida, né? Ele começa o filme dizendo, né, do tédio, de só festa, não tem dificuldade, não tem necessidade, não tem carências, não tem nada, então a vida não faz sentido, e aí, como um sentido, por mais deturpado que seja, é a causa para se viver, né? E você vê que o Tim, ele era um tipo clássico de sem território, né? De desterritorializado, ele não tinha nada nem ninguém que desse a ele um sentido para a vida. Então, a onda foi tudo, né? Sem a onda, ele não tinha mais por que viver. Então, é um filme muito forte, muito atual, muito fantástico, porque isso, às vezes, nos dá, pelo menos, se não respostas, pelo menos caminhos para a gente pensar, porque tanta gente que a gente diz, mas como? Eu nunca imaginei que essa pessoa pudesse ser tão acrítica para seguir um sujeito como esse, eu já chamo de ex-presidente, né? Então, dá muita coisa para pensar. Eu ainda tenho muito o que pensar, eu gostaria até de ver de novo, assim, indo e voltando, escutando. O filme é muito bom. E esse professor, ele tem uma característica assim, meio híbrida, meio dúbia, né? Muito interessante. Né? Como se fosse a coisa da vaidade, né? Em primeiro lugar, né? E porque todo mundo aderiu ou se identificou com o grupo a partir de uma coisa individual, né? Então, tipo, a união que era a força de todos eles, né? Apagava aquilo que poderia ser a fraqueza, né, deles. Então, tipo, a estar junto é como se apagasse todos os problemas individuais de cada um, né? E o próprio professor também tinha isso, né? Mas eu acho que é mais do que vaidade, é mesmo o narcisismo, né? O amor de si próprio que a gente só pode realmente ter quando a gente é reconhecido por alguém de fora, né? Então, o grupo dá esse reconhecimento, entendeu? Exatamente, nossa, não, é exatamente isso, falando do que a não só existir e os grupos começarem a existir,
por reconhecimento do grupo, né? E aí vão fazendo vários grupos, né, de pessoas que vão falando absurdos, mas o reconhecimento do grupo é que formam essas lideranças de loucuras, né? E aí é um discurso completamente infundado, mas tem o reconhecimento e as pessoas se sentem reconhecidas de alguma forma por pertencer, né? Ou por terem gente que ouvem elas, né? Enfim, mas... Você só pode amar a si próprio passando pelo que você considera que seja o amor do outro por você, entendeu? Basicamente a função materna, né? A criança se reconhece nos olhos da mãe. Se a mãe olha amorosamente, a pessoa se sente amada e, portanto, forma autoestima. Se essa mãe não ama, né, ou tem qualquer tipo de desprezo, ou pouco querer bem, a criança se sente com uma, vamos dizer, não se reconhecendo como algo a ser amado ou como sendo merecedora de amor. Claro que isso é na vida pessoal de uma pessoa, mas aí você abre isso para o reconhecimento social e você vai ver o que é uma pessoa que é invisível. E tem muitas pessoas invisíveis, muitas pessoas sem reconhecimento. E aí é muito fácil elas entrarem no grupo onde o eu está dissolvido no todo, né? E numa figura de líder, que era o senhor Wengler, o Rainer, né? Ele passou dos limites, realmente. Nem ele sabia onde ele ia chegar. Para ver como... E a conversa dele com a mulher é muito interessante, né? Que ela diz, você fez isso por vaidade, você... Aí ele, para se defender, começa a atacá-la, dizendo, e você que precisa tomar remédio porque você tem medo da escola. Então, você vê, somos todos problemáticos e fracos, mas tem um tipo específico de problemática que é mais fácil de cair no engodo de um movimento desse tipo, né? Fascista. Fascista mesmo, não tem jeito. Né? Eu acho que o Áquila queria falar alguma coisa a respeito de algo que eu falei. Não, tem uma fila antes de mim. Ah, é? Tá Que o bom. Wolfgang também está na fila, tá? Ah, então tá bom. Então Bem, Ivan, Vera, Silvia, Dr. Luiz, Áquila e Wolfgang, pode ser? Não sei se está na ordem certa. Pode falar, Ivan. Olha, eu vou dividir o meu comentário em duas partes. Né? A primeira parte é ficar extremamente feliz de estar nesse grupo, porque é um nível de discussão que eu jamais poderia imaginar, e imagino todos poderiam imaginar, que teríamos um grupo tão interessante, né? Sobretudo uma indicação aí da Vânia e da Miriam sobre esse filme, que realmente, nessa segunda parte, o filme é uma perfeição. Né? Eu vou falar um pouco de mim, desculpe se eu vou falar um pouco de mim, mas eu estou muito satisfeito de 18 anos de psicanálise como paciente, 18 anos de terapeuta como constelador, e exatamente no momento em que Miriam e eu estamos trabalhando justamente sobre o borderline. Né? Isso é um exemplo muito típico de borderline, que tem um ego inflado até o máximo e que faz desse ego uma causa que, no final, acaba sendo perdida. Né? Agora, o filme é uma perfeição. Ele é uma perfeição em termos de música, em termos de direção, em termos de atores, em termos de roteiro. O roteiro é todo muito bem estruturado, muito organizado. E nós teríamos muita coisa para falar sobre psicanálise, sobre constelação desse filme, e até a sugestão da Miriam de ver uma segunda vez intercalando seria altamente interessante. Né? Como é que a nossa história ela acaba, de um determinado momento, ela salta de uma forma tão determinada
que não tem como escapar, né? Que é o caso do que a Miriam falou, do casal, né? Porque quando ele fala que ela assim, quando ele fala para ela assim, não, vocês tomam um monte de remédios, é como se ele dissesse assim para nós, como se ele dissesse, você está se tratando, eu nunca me tratei mentalmente, né? É todo o filme é muito costurado, muito organizado, muito bem feito, muito interessante, né? Eu vou deixar outras pessoas falarem, porque eu estou realmente completamente encantado com o filme Beleza. e com todos vocês. Obrigada, Ivan. Eu coloquei aqui no grupo. Desculpa, às vezes, como eu coloco grandão, eu não vejo a ordem de quem se inscreveu primeiro. Não sei se meu pai também quer falar, se o Sérgio levantou a mão, a Nelly, mas eu coloco aqui na fila. Por enquanto, a gente tem Vera, Silvia, Dr. Luiz, Wolfgang, Áquila, ou Áquila e Wolfgang. Beleza? E quem quiser, eu inscrevo. Pode falar, Vera. Lília, era eu, mas a Vera quer falar também. Então, eu sugiro a Vera falar e você me bota aí na fila. Não, acho que não. Ai, meu é mole. Então, você bota a Vera na fila e eu falo. Não, aproveita a janelinha e fala você. Eles estão muito certinhos. Então, é o seguinte, assim, primeiro, bacana que Vânia e Miriam indicaram esse filme hoje, né? Uma semana depois do maior alívio de 4 anos da nossa vida. Agora, tirando a coisa individual, porque só para pensar, quer dizer, trazer para a situação nossa, né? Porque isso era de um grupo de alunos e tem muito que a Miriam e Ivan falaram em relação a questões individuais, né? Mas nós estamos falando de questão de grupos, assim, de um monte de eleitores, né? De cidadãos, mas em quantidades macro, né? E eu acho que a gente tem que pensar aonde isso começou, né? Você tem na Europa, por exemplo, questões de governos autoritários, mas tem e de movimentos de direita, mas tem a ver com a imigração, com a xenofobia, é uma questão muito europeia, né? Tanto que quando você vê os caras, por exemplo, a da França, eu esqueci o nome dela agora, quando apareceu o Bolsonaro, Le Pen, ela tipo assim falou assim, eu não sou igual a essa pessoa, porque é muito mais sofisticada. Agora, a da Itália, né, ela reconheceu, ela se posicionou contra a Rússia. Então, um outro nível, tem a questão da xenofobia. Eu acho que a gente tem muito mais a ver com a questão americana, porque foi importado. Isso que eu acho que é importante a gente pensar a partir da provocação desse filme, né? E é o seguinte, pelo que eu fui lendo ao longo desse tempo todo, né? Eu entendo que, no Brasil, a candidatura do Bolsonaro começou 2 anos antes. Isso nós estamos falando em 2016, acho que com orientação de grupos de direita americanos, porque não acredito que nem ele e nem os filhos dele teriam capacidade para isso, né? E na grande coisa que em 2008, eu acho que é a época desse filme, não tinham esses grupos fechados. Um grande problema são esses grupos fechados que, uma vez presos ali nas fake news da vida, né, você não consegue entrar. E a outra coisa também assim, eu acho que Miriam falou bem desse pertencimento, né? Eu, por exemplo, não consigo entender como amigos meus, tá, podem, né, ter votado no Bolsonaro em 2018. Eu até entendo lá, porque eles não acompanhavam política, mas voltar a continuar apoiando é uma, assim, eu consigo entender um eleitor
sem formação, ignorante. Agora, uma pessoa, vamos dizer, amiga, que conhecida minha, eu não consigo entender. E eu acho que também é importante, a gente chegou numa coisa assim, né, aquela coisa assim, quase de corte mesmo, de rompimento em dois grupos, né? Eu espero que a gente consiga chegar na posse do Lula. Esse pessoal todo armado foi uma responsabilidade, né? Impressionante como é que foi uma responsabilidade do Exército, da Polícia Federal, de não ter se oposto ao Bolsonaro. E esse é um problema no Brasil que não é nos Estados Unidos. Vocês que conhecem mais podem me dizer, porque lá você tem o problema da federação, da legislação estadual, mas as instituições são fortes, né? Então, desculpe eu ter me alongado, o que eu acho que pode ser muito produtivo é a partir de que é um exemplo, vamos dizer, é um exemplo, né? Como a gente consegue ter uma visão, né, melhor desse nosso todo aqui, né? E que bom, eu não compartilhei isso com vocês, né? Há muito tempo que eu não me sentia tão aliviado, apesar de eu ainda estar tendo pesadelo de noite com isso. Tá? Obrigado pelo filme. Obrigada, Otávio. A Vera pode falar agora? Muito rapidinho. Pode falar. Depois é a Silvia, depois o doutor Luiz, depois o Wolfgang, depois o Áquila. E aí, quem quiser pode se inscrever. Aquele diálogo dele com a esposa, eu acho que é fundamental, quer dizer, assim, que é o cerne da coisa, sabe? Porque é questão narcísica, não só como a Miriam falou, mas tem uma outra questão também, quer dizer, assim, o Nietzsche falava, né, da questão do ressentimento e da má consciência. Ele era um cara aparentemente mais articulado, mais libertário e tal, do que aquele outro professor velho, né, que era quer dizer, ele aparentava ser uma pessoa assim, mais arejada, mas ele tinha dentro dele todo um ressentimento, que ele fala, você está falando assim, que eu não posso ser admirado, porque eu estudei na escola pública, porque eu era o professor mais pobre, porque... Então, essa coisa do ressentimento, né, e da má consciência, que é uma coisa que o Nietzsche aponta aqui, é muito isso também. Essas pessoas, elas falam, vocês são intelectuais, são metidos, porque vocês acham que sabem mais, então porque eu não sou intelectual, não estudei, não sei o quê. Não, mas aí eu posso pegar uma arma e posso... Tem uma coisa assim, tem uma coisa por aí, por trás, né, disso. E não deixa de ser uma questão narcísica, como a Miriam falou, mas eu acho que é Nietzsche na veia. Sim, é isso. Maravilha, é isso mesmo, né? Silvia, obrigada, Vera. Então, o que me deu vontade de falar não é tanto sobre o aspecto de por que esse professor fez isso, por que essa iniciativa dele, mas porque colou tanto nos jovens. Então, eu vou trazer aqui as duas coisas que me inspiraram também. De um lado, uma observação mais zoológica, e, de outro lado, uma observação mais antropológica, de conhecimentos aí que eu andei tendo na vida. Então, é interessante que acho que o ser humano, nós somos, enfim, é uma espécie, né, que se mantém viva porque tem instintos muito fortes de sobrevivência, e um desses é formar comunidade. Não tem a menor chance de um ser humano viver sozinho, nem mesmo uma família sozinha. Né? Não somos que nem aves que se formam um casalzinho, não. A gente é gregário, e o nosso, né? E a gente precisa de 300, 400 no grupo, mais ou menos, segundo os zoólogos, é o tamanho normal da nossa comunidade, e a gente junta várias comunidades para sobreviver. Então, a gente tem um instinto, quando é muito pequenininho, a da família.
É a mãe, é o pai, e ali as meninas aprendem a ser mulher com a mãe, os meninos a ser homem com o pai, ali até os 7, 8 anos. Aí, na idade da adolescência, pré-adolescência, adolescência, começa a virar o social. Então, a tendência muito grande dos jovens é formar gangue, né? É muito comum isso. As meninas vão ficando arredondadinhas, coisa e tal, estão se preparando para ser mães, os meninos vão ficando fortinhos e altos, porque vem um instinto de provedor e defensor muito forte. E aí, naquele momento, né, ali nos 8, 9 anos, 10 anos, em que é menina para cá, menino para lá. Né? Então, eu me lembro muito assim, quando eu estava nessa faixa de idade, com esse monte de irmão, quando vinha amigos, era menina para um lado e menina para o outro. A gente até fazia Guerra Fria, que o pessoal chamava de... Então, depois não. Depois começa o lance do namoro, coisa e tal. Porém, nessa fase, principalmente os meninos, eles estão se preparando para ser provedor e ser protetor. Eu estou falando isso de um modo geral, claro que tem 1000 nuances, mas assim, de uma maneira mais... em grandes linhas, né, tem essa coisa. Então, eles formam mais gangue, eles formam mais e vêm a desenvolver a competição, desenvolver a ideia também do uso da força. Acontece que o grupo humano tem esse instinto de solidariedade interna na sua comunidade, de você, né, de todos se defenderem, de todos se conhecerem, mas também tem um instinto de se defender contra outros, que pode ser bichos, pode ser grupo, pode ser outro povo que te ameace tirar alguma coisa preciosa. Na época das cavernas, por exemplo, se você estava lá, que tinha um fogo numa caverna grande, não podia ter muita gente, não. Se viesse outro para lá, você tinha que afastar. Então, se forma. Então, isso é uma coisa que, sim, vamos dizer, 200 mil anos de reforço, né? E forma isso. Agora, a vida interna na sua comunidade precisa muito né, desse sentido de solidariedade. Então, você vê que, inclusive, no começo, aquela coisa né, de formar o grupo, os primeiros momentos, ele vai crescendo numa coisa de apoio, né, de solidariedade mesmo, que é o gesto. Agora, a coisa pode ir indo para o lado do poder, né? Porque aí é a coisa que atrapalha. Então, você vai vendo que vai mudando aquilo lá, então vai indo para uma coisa né? Então, a democracia, em síntese, é uma coisa muito delicada, é uma coisa absolutamente importante. Nos povos mais tropicais, como é o caso dos povos indígenas, eles têm e também boa parte dos povos africanos, tem uma forma de lidar que não é sabe, né, como dizer assim, não tem soldados, tem guerreiros que de vez em quando se juntam para virar soldado, como uma vez eu contei aqui. Então, mas os povos que vivem em regiões muito duras, muito difíceis de sobreviver, que é onde tem muito frio, onde tem deserto, coisa e tal, eles tendem a ser mais lutador, porque tem que, enfim, então eu tenho uma tendência maior, a risco maior de ter essa coisa de você se estruturar em cima de um cara que é o poderoso, que vai decidir, que vai fazer, que vai salvar a nação, porque vai todo mundo obedecer ele, entendeu? Então, agora nós aqui, a gente sente que é um povo mais livre, mais alegre, mais isso. Então, uma coisa como essa que aconteceu aí, ela surpreende mais, porque ela está puxando um veio que não seria tão bacana aqui. Mas vamos ver, talvez a gente consiga que isso se dilua. Isso que eu queria trazer no comentário. Beleza, obrigada, Silvia. Né? Quando acabou e eles ficaram completamente
enfim, órfãos dele. Não, mas tem algumas coisas que não foram ruins, né? Nem tudo está perdido, né? Por causa dessa coisa que criou a união, né? Deu sentido, enfim. Mas agora, então, é o Dr. Luiz. E depois o Áquila, aí o Wolfgang pediu para sair, mas, enfim, que pena, eu queria ouvir ele também. E depois meu pai, depois o Ivan. Bom, vamos em frente. O que esse filme me chamou a atenção é que aquilo que eu já repeti muitas vezes aqui nesse grupo e em outras ocasiões. As pessoas são diferentes. Um é alto, outro é baixo, um é gordo, outro é magro, um é mais ativo, outro é mais indolente. Não são iguais. Querer igualizar tudo acaba não dando certo. Embora, como disse a Silvia, há uma tendência para formar gangues, né, e agrupamentos na adolescência. Isso aí, bom, eu teria que deixar para os psicólogos explicarem o porquê. Mas eu, pessoalmente, exatamente, durante a adolescência, eu não quis participar, eu não me fixei em nenhum grupo, nenhuma atividade, era mudando a todo momento. Mas se as pessoas são diferentes, você tem que pensar diferente. E se pensar diferente, não encaixa dentro de um determinado grupo, onde todos são obrigados a pensar igual. E eu creio também que o mais importante de tudo, discordar é viver. Isso aí. Quem não discorda, concorda com tudo e aceita toda, mas não está vivendo, não está participando, não está fazendo nada. E isso é válido também para grupos políticos, não importa de que lado estejam, onde juntam uma multidão, pode ter certeza que só sai bobagem. É verdade. Não, o pensamento crítico sempre é importante, né? Enfim, a gente sabe para onde também, né? A gente também escolher suas batalhas, né? Aí, então, às vezes, a gente joga para todo mundo uma coisa que a gente sabe que a gente vai levar burdoada. Mas se a gente direcionar para uma pessoa que pode dialogar de verdade com a gente, né? Aí você pode até construir, depois abrir para o grupo. Tem todas as formas hoje que a gente tem, né? De se expressar, sempre partem de escolhas que a gente tem que ter, né? Então, tipo, discordar é importante, mas você tem que escolher suas batalhas para poder ser ouvido. Bom, e uma das coisas que eu abomino é o exército, porque todos têm que andar igual, têm que vestir igual, têm que pensar igual. Eu creio que isso é péssimo. É péssimo para a formação da personalidade também. Não é vantajoso, não é... Bom, agora, se for comentar sobre guerras, nós não paramos hoje. Mas desde a guerra de 1870, na França contra, então, Prússia, eu tenho observado algumas coisas, não lido um pouco para poder fazer, para dizer, olha, não dá certo todos vestidos iguais, pensando igual, andando igual, com o mesmo passo, no mesmo ritmo,
Isso é forçar personalidades diferentes a terem um comportamento que não é o ideal. Tá E certo. finalmente, para terminar, obediência exclui liberdade. Porque quando você obedece, você está agindo pela cabeça de outro e não pela sua cabeça. Beleza. Obrigada, doutor Luiz. Então, agora é o Áquila, depois meu pai? Isso. Eu gostei muitíssimo do filme, quer dizer, desde a primeira vez que eu vi esse filme, ele fala por nós, né? Ele é incrível como esse filme compreende a gente, né? Compreende o ser humano, e é feito com uma elegância, uma discrição e uma inteligência fantástica, é fantástico. Desde a música até as imagens, até a escola, a arquitetura da escola, tudo se conforma, né? Muito bonito. E também queria falar outra coisa. Agora que nós fomos eleitos, né, a gente tem que pensar sobre o maniqueísmo, né? Porque é muito fácil cair no maniqueísmo. Então, você achar que você está sempre no lado virtuoso, né? Do lado da virtude, e que o outro lado é só pecado, e erro Exatamente. e tudo mais. Então, agora que nós fomos eleitos, a gente tem que se lembrar para não cair nesse equívoco que pode levar a tantos problemas e a tantos inimigos reais quando a gente se acha o virtuoso, o anjo, o probo, né? Então, é isso. Obrigado. Lília, foi ótimo. Obrigada, Áquila. Brigadão. Ah, eu quero comentar o que todo mundo fala, desculpa. Meu pai agora. Boa noite a todos. Boa noite, paizão. Eu estou perdido, porque eu não sei o que falar. O filme é muito forte. O filme é impressionante, arrasador. Não sei se vou conseguir me levantar da cadeira. Realmente, não sei. Não sei o que comentar, porque é muito extenso, muito amplo. Tá? Principalmente comparando com os dias de hoje. A história da Alemanha é uma história incrível. Tá? Uma história de grandeza que levou ao exagero. Admiro muito esse amor, esse nacionalismo alemão, mas ele foi ao extremo. Nós não temos isso. Os nossos militares não têm isso. Eles são bananas. Eles adoram os bárbaros do norte e os coturnos do norte. Né? São leões com o povo e ovelhas para o exército estrangeiro. Isso é terrível, isso é arrasador. Não? Isso é arrasador. Né? Tem horas que eu me sinto vergonha de ser brasileiro. Não tenho mais orgulho de ser brasileiro. Não tenho mais orgulho de dizer que vivo num país, né, que nem os espíritas falavam, ainda até falam, Brasil, coração do mundo e pátria do evangelho. Eu acho isso uma besteira terrível, porque o Jair conseguiu um tempo ao fazer despertar em metade da população brasileira o que há de mais ruim no ser humano. O que há de pior no ser humano brasileiro. 50% da população não vale o que come. 50% da população brasileira vale menos que o cocô do cavalo do bandido. Então, eu não sei, realmente não sei o que mais eu falo. Não vou falar mais para não falar mais besteira, porque a minha tônica é o palavrão. Obrigado. Uma perguntinha. Esse filme ele narra uma história que aconteceu veridicamente nos Estados Unidos, é isso? Isso, isso. Bom, Tem inscrição. Eu vou inscrever o doutor Luiz de novo, o Áquila também, mas o Ivan também já se inscreveu. Então, é o Ivan, depois o Áquila, depois o doutor Luiz. Pode falar, Ivan. Está sem som.
Opa! Tem que ligar o microfone. Eu vou discordar um pouco do professor Nelson, com todo respeito, com todo amor e admiração, porque eu acho que o Brasil tem uma democracia que resistiu à maior das tentativas de destruição, e o povo foi tão audaz, tão corajoso, tão audaz de conseguir, diante de colocar tanto dinheiro para conseguir eleger esse fascista e conseguir vencer, que foi realmente uma vitória enorme. Além de tudo, a gente conseguiu construir uma urna eletrônica em que dá, no mesmo dia, o resultado, com uma precisão absoluta, e todas as pessoas que votam são consideradas. Embora o voto seja obrigatório e muita gente não vote, nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo doutorado em Paris, o professor fez uma tese de doutorado, um professor pós-graduado, que ele descobriu que 12% dos habitantes americanos elegem o presidente. É uma coisa bárbara. A democracia americana é uma falácia. A Hillary Clinton foi mais votada do que esse louco desse Trump, e o Trump assumiu o poder. Então, a nossa democracia é muito melhor do que a democracia americana, não tem termo de comparação. A gente tem uma mistura de raça, de credos, de tudo que é possível, que esse presidente maluco conseguiu tentar destruir tudo isso, e a gente resistiu, a cultura resistiu, a educação resistiu, todos os itens resistiram, todas as pessoas resistiram, e apesar de todo o dinheiro que eles gastaram, a gente conseguiu eleger uma pessoa que é provavelmente a única pessoa que conseguiria vencer esse canalha, esse bandido, esse Hitlerzinho de segunda categoria. Então, eu acho que o Brasil é tão forte, eu senti tanto prazer de ser brasileiro, tanto prazer de ser petropolitano, tanta honra de voltar para a minha cidade e poder trabalhar numa cidade em que quase 70% da população votou no Bolsonaro. Pomba, o meu motorista de táxi aqui em Bota votou no Bolsonaro. Hoje eu estava no elevador, de repente eu perguntei para um casal jovem assim que eu não conhecia. Posso perguntar se vocês perderam ou ganharam na eleição? Aí a mulher que estava assim, à direita, assim, que era mais mandona na história, falou assim: todos nós perdemos. Quer dizer, os bolsonaros acham, toda vez que eu falo com alguma pessoa que é bolsonara, ela fala assim: agora eu quero ver o que vai acontecer. Tem um cara que vende pastéis na feira, que ele falou assim: eu quero ver o Haddad na economia. Quer dizer, é tão brutal a estupidez e tão forte a força desse Hitler, Rainer, Bolsonaro, é tão forte a mensagem deles, mas que acaba, no Brasil, não conseguiu entrar, não conseguiu. Eles estão fazendo palhaçada na frente do Exército, que é uma piada, entende? O que eles estão fazendo é uma piada. Então, a gente realmente venceu, a razão realmente venceu. Desculpe soltar tantas lagartixas. Obrigada, Ivone. Na verdade, você está ajudando meu pai a voltar a ter esperança. Só uma perguntinha. Ivan. Você falou a razão venceu, foi isso? Do quê? Você terminou sua fala dizendo a razão venceu, foi isso? Razão de quê? Não, eu não entendi, eu não escutei o que você falou no final. A nação. A nação, tá? Eu quero dizer ao professor Nelson que eu adoro ele, eu que falei isso tudo para ele se animar, pomba. Obrigada, Ivan, obrigadão. Obrigado. Aqui numa reunião, depois eu te ligo. Então, agora é o Áquila, doutor Luiz, Miriam. Quem quiser se inscrever, só levantar a mão. Sérgio, ok.
Ontem, em conversa com o Wolfgang, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou dos republicanos americanos, né? Ele estava dizendo que os americanos, os republicanos, tinham... Estou dizendo os republicanos desde o nascimento da República, desde o nascimento dos Estados Unidos da América e dos patriarcas, né? Eles tinham um projeto de república. E o projeto de república não é o que aconteceu. Então, o projeto de república americano não tinha preto, não tinha asiático, não tinha latino, não tinha gay, não tinha saxofone, contrabaixo, vibrafone, sabe? Era um projeto completamente moralista, religioso e excludente. Isso, o Wolfgang prestou um grande favor de me fazer ajudar a pensar nesse sentido. Porque eu ficava pensando o que acontece nos Estados Unidos, por que o Trump tem tanto prestígio, porque ele corresponde a uma mentalidade profunda, antiga, americana. Aí outra coisa que eu queria falar, John, eu sou amigo de infância do Nelson, né? Então eu fiquei preocupado também com o pessimismo do Nelson. Eu acho que a gente aqui está vivendo esse exemplo. A gente está aqui. É muito raro. Olha, eu vivi em alguns países, né? E raramente eu tive essa experiência de ter um grupo como esse, né? Dessa qualidade, que se expõe da maneira que se expõe, não é? Que se coloca e todos trabalhando juntos, né? Por uma causa comum, que é o Cineclube, não é? Tendo que a gente tem uma déspota esclarecida, que é a Lília, né? Não, é brincadeira, Lília. Uma grande mestra, né? Vamos combinar, né? E agora, além de tudo, ela é filha do Nelson, vamos combinar, né? Eu também gostei do que o Ivan falou agora. E outra coisa, eu me lembro de um filme, uma velha comédia italiana com Alberto Sordi, que o Alberto Sordi era um resistente da guerra, um partigiani, né, que foi contra os alemães, contra o fascismo, trabalhou. Aí, no dia da libertação, o dia que os americanos entram em Roma, ele tem que fazer a manchete, ele é jornalista, ele tem que fazer a manchete do jornal. Aí ele põe a manchete: americani fuori de Roma. Então, ele é resistente até o fim, né? Claro. Então, eu acho que é um pouco essa mentalidade que a gente tem que ter, né? Para evitar, de novo, cair num fiozinho suburbano. Né? Lembra depois o nome do filme para a gente passar também. É muito bom esse filme. Posso falar não é o Exército de Brancaleone, não? Não é o Exército de Brancaleone. Não. É um filme passado em 45, exatamente na libertação de Roma. Beleza. Dos anos 50. Posso falar só um detalhezinho para pegar o gancho aqui sobre essa questão do Brasil? Estamos falando muito em Brasil, em nação, mas olha, o mundo está numa tendência. Vocês viram quem ganhou no RN lá na França, na extrema-direita? Esse filme me lembrou. Um rapaz de 27 anos, o presidente do RN, que substituiu a Marine Le Pen. 27 anos, uma arrogância, o caminhar dele. É assustador o que está acontecendo, essa extrema-direita no mundo. Então, olhos abertos, eu acho, para os jovens, porque realmente não é Brasil, não é... Ganhamos ainda. Beleza. Eu fiquei arrasada com esse filme, porque a gente vai vendo exatamente... Na minha família, minha família é enorme. Não são todos, mas tem uns... Estou arrasada, estou bem deprimida de ver. Assim, eu não leio, não faço grupo com eles, nada disso, mas aí recebi ontem uma coisinha, disse, não é possível que estão escutando essas coisas. Sabe? Dá medo. Nossa. Esse Jordan Bardella, veja, 27 anos. E é uma coisa de família, porque eu acho que vive com ele é neto
do Le Pen pai, né? Então, como a família Bolsonaro é família, eles vão começando assim, né? Família. É um clã. Família como o ideal de propriedade, né? Mas a família França... deles, primeiro. Exatamente. A família deles, porque ele é um rapaz... o primeiro que não tem o nome Le Pen, que maravilha, palmas. Sim, mas ele vive com a neta do Le Pen. Que coisa. É. Fiz exceção para a Nelly, porque a Nelly quase nunca fala. Aí, Desculpa, filme maravilhoso, amei. Beleza, obrigada, Tocante, Nelly. Mas se inscreve, a gente quer ouvir você mais também. Tá bom. Eu não gosto muito de falar. Então, agora é o Dr. Luiz, depois a Miriam, depois o Sérgio, depois o Ivan de novo. É só uma informação ou uma afirmação que é rápida. É sobre... aqui eu estava falando do Exército, que eu não gosto, e tem um ponto que eu acho que eles falharam completamente. O Bolsonaro nunca devia ter sido admitido na Academia Militar. Porque ele não tem a personalidade para obedecer e seguir as normas militares. E, segundo, se ele foi admitido, até podia ser, enfim, passou lá no exame, ele não deveria ter sido graduado. A imprensa publicou alguns comentários de professores dele, já dizendo que ele era um indivíduo rebelde e não se conformava com certas coisas. Então, não serve para o Exército, teria que pular fora. Agora, ele foi graduado e só foi afastado do Exército alguns anos depois, já como capitão. Isso é para pensar. Ele não tem personalidade psicopática? Me parece. Tem. Eu mandei já para a Lília, não sei se ela mandou para todos, um artigo sobre um cavalheiro, falando de negacionismo, e o Kurt Schneider, que era um psicólogo e médico psiquiatra alemão do fim do século XIX, começo do século XX, em que ele descreve exatamente esse tipo de personalidade. Beleza. Depois você repassa isso para os outros, por favor, por e-mail. Ela já passou por e-mail. Eu mandei para todo mundo. Para todo mundo, os dois. Eu li, inclusive. Então, agora é a Miriam. E depois o Sérgio, depois o Ivan, depois o Otávio. Quem quiser se inscrever... Eu queria fazer um comentário rápido, concordando completamente com a Vera. O ressentimento é, sim, uma questão narcísica, né? É o resultado de quando você não tem o seu narcisismo preenchido por algum tipo de reconhecimento. E isso explica por que há tanto ódio contra a cultura, contra a inteligência, contra as realizações intelectuais, a ciência, etc. e tal, porque geralmente são pessoas, nem sempre, nem todos, porque tem gente letrada que votou no Bolsonaro, mas geralmente as pessoas que se sentem excluídas daquilo que é valorizado por uma sociedade. E aí elas são presas mais fáceis para entrar numa onda, né? É nesse sentido, eu quis concordar com ela.
Agora, eu acho que concordo com o Ivan também, de que a vitória não foi uma vitória apertada, não, foi uma grande vitória, porque ter virado, né, o jogo com tanta máquina lutando contra nós, no próprio dia, com a Polícia Rodoviária Federal. Hoje eu vi um vídeo de duas pessoas, dois homens andando porque prenderam a moto deles numa blitz da Polícia Rodoviária Federal, e eles andaram 25 quilômetros para votar no Lula. Que maravilha. E eles falando, porque esse... Aí dizendo uns palavrões aí que eu não vou repetir, porque esse filho de não sei o quê está pensando que a gente não vai votar no Lula, a gente vai votar no Lula. E se quiser, vem se dar aqui, nem que a gente tenha que fugir, mas pode vir, porque nós vamos votar no Lula. Foi muito engraçado. E eles foram. Né? Agora, se eles foram 25, naturalmente eles devem ter voltado os 25, porque aí já são 50, né? Mas tudo bem, eu acho que foi uma grande vitória. Isso significa que temos muita gente boa do nosso lado. E eu não estou com isso querendo dizer que, maniqueisticamente, que os outros são maus. Talvez sejam despreparados, talvez sejam sofridos como Tim. Aliás, esse filme ele tem realmente personagens, embora ele não, né, o objetivo do filme não é esse, mas existem características psicológicas em várias pessoas, né, muito interessantes, que valeria aprofundar numa segunda vez que a gente visse. Agora, o que eu acho muito importante é que e que justamente quebra o maniqueísmo, ninguém é completamente ótimo e ninguém é completamente ruim. Né? São necessidades que fazem com que a gente vibre mais para um lado ou para o outro, né? Mas somos todos, de alguma maneira, feridos. Né? Mas é isso, basicamente, somos feridos e por isso erramos. Então... Ah, só uma coisinha, eu vi no Cineclube, no Viva Cineclube, aquele negócio, punição, punição, punição. E aí eu sempre fico com medo da gente entrar na vibe deles, entendeu? Mas justiça. Justiça é importante justiça para a gente não fazer o que fizemos em relação aos crimes da ditadura, entendeu? Pois é. Porque isso é importante esse negócio de fazer acordo, então tudo bem, a gente não expõe isso, em compensação você não faz aquilo, isso não é justiça, E eu não me lembro se foi, não, foi ontem a Eliane estava comentando sobre um artigo do Peter Paul Pelbart, em que ele fala que aquilo que não é elaborado através da justiça é recalcado, e como é recalcado, volta pelo retorno do recalcado. Então, a gente tem que fazer justiça, porque se a gente não fizer justiça, eles vão voltar. Entendeu? Então, justiça. Maravilha! Obrigada, Miriam. Então, agora é o Sérgio, depois o Ivan, depois o Otávio. Obrigada! Só queria falar o seguinte, concordo com todos os elogios feitos ao filme, achei também extraordinário, realmente notável, já tinha ouvido falar nesse filme, mas achei formidável, sem dúvida nenhuma. Agora, uma pequena observação em relação ao Dr. Nelson, a respeito do Exército Brasileiro, aí tem uma certa discordância, porque o Exército Brasileiro, eu acho que o problema já vem de muito tempo, de intervenção, quer dizer, é um exército que deixa se contaminar, né? Historicamente tem mostrado isso, pela política. Primeiro, inicialmente, com a derrubada do imperador, né? Veio totalmente do exército, teoricamente e concretamente. Depois, em 1930,
também houve uma influência muito grande do tenentismo do Exército, né? Aquelas várias fases do Coluna Prestes e depois os 18 do Forte, etc., etc. O Exército novamente fez intervenção. Logo depois da terminada a guerra, foi uma intervenção, acho que politicamente até boa, mas intervenção. Com a derrubada do Getúlio Vargas, do ditador Getúlio Vargas, né? Finalmente, as eleições vieram, consagraram novamente o doutor Getúlio, mas houve uma intervenção depois, aquelas ações lacerdistas e da direita brasileira, novamente, em que o Exército também interviu, Getúlio suicidou-se. Bom, depois, finalmente, mais tarde, né, houve uma intervenção para não deixar o João Goulart, que era o vice-presidente da República, tomar posse. O Terceiro Exército rebelou-se no Rio Grande do Sul. Então, eles chegaram àquela conclusão de fazer um governo parlamentarista de Arara. Parlamentarista, exatamente. Quer dizer, sempre, veja bem, com uma intervenção do Exército. Eu apenas acho o seguinte, agora ele mostrou-se, pelo menos até agora, eu acho de uma isenção muito grande, apesar de, obviamente, determinados generais torcerem bastante pelo presidente que saiu agora, quer dizer, que foi derrotado, mas, quer dizer, a intervenção, não é a intervenção, mas a aquiescência do Exército brasileiro em relação ao Exército americano, o estrangeiro de qualquer tipo, aí eu discordo do Dr. Nelson. Mas, voltando ao cinema, que é o mais importante para nós, eu sugiro que, não sei se já foi passado um filme, eu achei extraordinário, há muito tempo que eu vi, que se chama Mefisto, se já foi passado Já. no Cineclube. Já. O meu pai sugeriu, a gente chegou a ver. Eu não vi, mas acho que... Eu também não. Mas é válido a gente ver de novo. Poderia repetir. É um excelente filme, é muito legal, muito interessante. Muito bom, gostei. Também pesado. É verdade. Sem dúvida. Era isso que eu tinha a comentar. É interessante você falar isso, porque quando você falou, por exemplo, do Terceiro Exército, do Brizola, defendendo a legalidade, historicamente é político, né? Político contra os contras, né? Porque na época da Dilma foi a coisa mais emocionante ver os militares fazendo assim e declarando que o Exército não pode ser político, que ele tem que servir à democracia. Falei, gente, a gente está no topo da civilização. Que maravilha! Eu estava completamente enganada que todo mundo pensava igual a gente. Que a gente estava... E eu concordo com essa ideia de que o Exército não pode ter a coisa ideológica, que ele tem que servir à democracia, porque a história que a gente teve é sempre de golpe, né? E de quem tem a arma, né? Diferente dessa coisa do Brizola, de defender a legalidade, porque ele estava fazendo, era o único que estava fazendo o que tinha que fazer, né? Mesmo que a gente considere ideológico, né? Porque é raro, né? Por exemplo, na Bolívia, para o Evo Morales ser presidente, até então, o que a gente via era uma coisa completamente retrógrada,
mas a ferramenta de trabalho dos trabalhadores lá era o dinamite, né? Então, eles conseguiram participar com isso, né? Eles não estavam no exército, eles foram os trabalhadores, né? Com dinamite, né? E aí eles conseguiram ser ouvidos, né? Então, é a força, né? O Estado sendo o legítimo uso da força, ser do Estado, né? A população, a gente não tem muita história dessa, pelo menos aqui na América Latina, né? De que tenha um sucesso a partir das suas, enfim, das suas ferramentas de trabalho, né? Enfim, pensando em exército e o outro lado. Mas desculpa, agora é o Ivan, depois o Otávio. Viajei aqui, desculpa. Ivan? Eu queria fazer um apelo para a Nelly para não se preocupar com a França, porque a extrema-direita francesa já é muito, muito conhecida na França, mas eles nunca conseguem vencer. Eu vivi 4 anos na França e esse movimento ele sempre faz esse estardalhaço todo, mas na França não tem espaço nem para fascismo, muito menos para extrema-direita, nem para nazismo, muito menos na Alemanha, né? O único país que tem a possibilidade de construir um fascismo meio esculhambado, porque é o que vai acontecer agora nos próximos anos, né? Talvez no próximo ano, que é elegerem uma coalizão de partidos, do qual o partido fascista é o mais forte. Mas isso eu acho que não vai chegar muito longe, e a Itália tem uma tradição de fascismo, né? A Itália é o país da Europa que tem a maior tradição de fascismo, né? Então, na França, não acho que isso não funciona de forma alguma, não. E também queria falar da Miriam, que realmente a gente, como terapeuta, a gente enxerga tantas coisas nesse filme, né? Tanto da psicanálise como da constelação, quer dizer, da herança de família, de consciência de família e da psicanálise. Tem tanta coisa nesse filme que merece além da parte artística e técnica, né? De questões técnicas, de música. Eiko Mali, que fez a música, a direção, quer dizer, todo esse filme é muito interessante da gente rever, né? Reorganizar. É isso. Beleza, obrigada, Ivan. Agora Otávio, depois o Áquila. Eu queria só, sobre o que o Luiz falou em relação ao Bolsonaro, o Bolsonaro ele fez um plano terrorista em relação a uma campanha de aumento dos militares, né? E ele vamos dizer, ele deveria ter sido expulso do Exército. E ele não foi expulso do Exército, aparentemente, porque teve uma intervenção do pessoal de linha dura. E aí ele foi reformado, ele era tenente, e foi reformado para capitão. E o general Heleno, eu li outro dia, ele era, vamos dizer, do grupo do general Frota, era a linha dura. Silvio Frota. Então, o Bolsonaro não ter sido expulso do Exército, e a gente não teria essa história com o Bolsonaro, foi função de que, vamos dizer, deram um jeitinho. Talvez um problema do Brasil seja a questão do jeitinho. Em relação ao maniqueísmo, né, a gente, vamos dizer, é muito difícil, porque a gente se acha que está certo, né? E essa coisa se a gente acha que está certo, como reaprender, se é que a gente aprendeu algum dia a dialogar, né? Então, isso vai ser um aprendizado. Isso era forte no PT, o PSOL, vamos dizer, pegou essa coisa de que, né, isso, vamos dizer, vai ser realmente um esforço enorme da gente aprender isso. E a última coisa, que é a coisa das instituições, e como o Luiz falou, do Exército,
né? É uma coisa delicadíssima. Agora, nesse momento, a gente teve um retrocesso, né? Como começar a reconstruir isso, do que é o papel, porque a Lília ali falou, e é importante porque tanto as Forças Armadas quanto as forças policiais, elas são o braço armado, né, do Estado, né? É como o Estado impõe a força. E isso aqui é transmutado. Os policiais, eles usam a arma que o Estado dá para, vamos dizer, benefícios pessoais. E, no caso do Exército, é uma coisa ideológica, retrógrada. Eles não... Vamos dizer, a coisa de você mudar, vamos dizer, como, vamos dizer, ensinado dentro das academias militares, eles não deixam botar a mão. Então, assim como quando a Miriam falou da justiça, né? A gente tem uma justiça assim, muito da base do amigo, né? Você vê assim, se você for amigo do Gilmar Mendes, é capaz de você conseguir uma coisa que você não consegue de outro jeito. Então, a gente tem muito, muito a melhorar nas instituições. Uma coisa, por exemplo, que a Lília falou bem, falou muito, mas falou bem, é o tal do artigo 142, se eu não me engano, em que o Exército ele acha que ele é o poder moderador. Isso tem que ficar de uma vez por todas, não é possível. A gente quase que se ferrou, gente, porque o Exército estava dizendo que ele é, pela Constituição, o poder moderador. Então, a gente tem muito que construir, né, nessas instituições melhores. Eu acho que a Vera quer falar de novo. É só completando o que o Otávio falou, nessa mesma linha. Eu publiquei até nos grupos um livro que foi publicado agora por um jornalista, falando dessa subversão das coisas, porque o Exército deveria servir ao poder, né, executivo, e, ao contrário, mesmo tendo acabado a ditadura, eles continuam querendo ser o poder, uma eminência parda, uma coisa assim, e são. E aí ele confirma, esse rapaz é um repórter, é muito interessante, eu botei lá no grupo. Ele confirma uma coisa que eu já vinha pensando e falando, que a Dilma se ferrou quando ela começou a mexer com eles, a Comissão da Verdade, começou a querer trazer mudanças no ensino militar, e aí eles falaram, isso aí não pode. Comissão da Verdade, como assim? Entendeu? Tanto que você vê que eles que escolheram o Bolsonaro para fazer esse papel que o Bolsonaro fez, como sempre, porque lá atrás, quando ele ia explodir o gasoduto, aquilo não era da cabeça dele, aquilo era daquele grupo de ultradireita, por isso que eles livraram a cara dele. E agora é a mesma coisa, entendeu? Eles deram força para o Bolsonaro, sim, tanto que a coisa do Bolsonaro era arma, a escola sem partido, escolas cívico-militares, porque eles achavam que eles iam reescrever a história, dizendo que eles eram legais, que os comunistas... E é isso que está no coração disso tudo, não é o Bolsonaro sozinho. É uma coisa maluca, né? Aqui tem um museu do Exército na praça, cheio de cacareco, cheio de coisa do Exército, tanque. Aí, eu não sei se foi a população, se foi alguma prefeitura, enfim, colocaram um monte de rosas, assim, um monte de florzinha debaixo de uns tanques. Tudo, assim, é lixo, né? Então, tipo, para mim, a força do Exército enfim, é uma tentativa, é mais uma arrogância do que qualquer outra coisa, né? Porque eles não têm autonomia de querer ser moderador de nada. Eles só fariam qualquer coisa, como meu pai falou, como background de alguma interferência, por exemplo, norte-americano, porque eles são lambibotas, é isso. Eles não são nada, eles não têm estratégia, não têm inteligência. Não é bem assim, não, gente. Por isso que escolheram o Bolsonaro.
Quando eles elegeram Bolsonaro, Eles são desprezíveis. Gente, eles não têm... Bolsonaro não tem nada a ver com o exército, gente, absolutamente nada. Sim, olha só, o rapaz escreveu um livro, vai ver, vai ler. Bolsonaro foi indicado pela extrema-direita mundial, não tem nada a ver com o exército. Sim, mas o exército brasileiro tem tudo a ver com a extrema-direita mundial. Nada a ver com o exército. Foi o plano. Calma, olha só. É tudo junto e misturado. É o exército, é a extrema-direita internacional, é o ressentimento, é o judiciário que se ficou com a Dilma porque a Dilma não deu o aumento que eles queriam. Vocês lembram disso? É tudo junto e misturado. O Lula até falou isso no debate, né? Eu tratei melhor o exército do que você. Eu dei aumento para eles. Exatamente. E teve a Olimpíada também, que o Lula apoiou eles, né, como atletas, né? Não, há uma questão do exército, Básico aí. Aqui no Brasil nós temos portarias, temos regulamentos, acima disso estão as leis, acima da lei está a Constituição, e acima da Constituição, o que está? RDE, Regulamento Disciplinar do Exército. Com esse ninguém mexe. Porque senão o que está acima de tudo é o povo. Olha, há uma questão... Essa coisa abstrata que se chama povo. O Goulart começou a insuflar os praças contra a oficialidade, disseram a ele, acaba com isso. Ele não acabou, fora da presidência não teve jeito. O RDE vale mais do que qualquer outra coisa. Não era só isso. Que horror. O Átila tinha levantado a mão antes de todo mundo. Fala, Átila. Eu quero prestar um esclarecimento. Primeiro, dizer que o rompimento com o maniqueísmo não quer dizer diálogo, né? Quer dizer, é uma coisa interna de cada um. Quer dizer, é você saber que você é um ser humano que tem qualidades e defeitos e que seu julgamento pode estar errado. E você está permanentemente consultando o seu julgamento e fazendo um balanço do seu próprio julgamento. Mas não quer dizer que a gente vai ter que conversar com cafajeste nenhum. Agora, e outra coisa que eu queria esclarecer, eu queria falar o seguinte, eu resolvi, quando eu fiz o grande elogio aqui para o grupo, e Lília não tem nada de déspota, Lília é uma democrata. Imagina, Átila, eu não comentei nada, porque Lília é uma democrata. Obrigada pelo carinho. Se você chamasse a Lília de déspota, a gente matava você, enforcava você. Temos senso de humor, piada de mau gosto que eu fiz. Não, temos senso de humor, ela também. Pode ficar tranquila. Não, é porque também, por exemplo, a gente assistiu um filme que fala da disciplina como poder ordenador e libertador ali, né, para a galera, né? E aí, de repente, eu sou aqui a pessoa que fica fazendo exceção e regra. E não é muito prazeroso essa parte, né? Porque você fica com medo enfim, de deixar alguém triste. Mas a gente não pode esquecer, Lília, que ele colocou o esclarecida depois. Então, a medida por desportismo. Mas errar é humano. Obrigada pelo carinho. É humano. Que legal. Não, mas, por exemplo, a gente poderia pegar um filme para a gente poder fazer até essa catarse, porque vocês viveram o Sérgio colocou, né, da intervenção do Exército numa linha histórica, né? E quando a gente falou disso, esquentou, né, de todo mundo. Aí a Vera veio com a leitura dela, o Ivan, enfim, todo mundo tem a sua coisa, e vocês viveram isso. Eu não vivi, eu vivi isso na infância. Então, é uma coisa interessante a gente pensar, de escolher algum filme, de preferência brasileiro, né, em que a gente possa pensar nessa presença do Exército, porque eu só tenho um desprezo absurdo, apesar do meu avô ter sido do Exército, mas ele foi aposentado
antes da época. Né? Agora, Enfim, e tem versões também da história, né, da família. Tem uma questão Mas eu acho que seria legal a gente... Só falar que tem uma questão do Exército que é muito grave, que é econômica, financeira, que tem uma quantidade enorme de filhas de militares, porque, pelas leis do Exército, as filhas dos militares que tinham algum problema mental, tinham dificuldade de casar, então, quando o pai e a mãe morriam, elas ficavam abandonadas. Então, o Exército criou uma lei para proteger essas filhas que não casavam e que tinham dificuldade de sustentabilidade após a morte dos pais. Então, o Exército abriu um espaço e hoje você tem uma quantidade gigantesca de mulheres que estão casadas, estão bem posicionadas e ganham de 10 a 20 mil reais por mês do Exército. Entende? Isso é uma coisa que dá uma coisa de bilhões por ano, que te tira derruba com qualquer orçamento. Eu sou a favor de renda mínima para qualquer mulher, simplesmente pelo fato de ela ter um útero. Ela tinha que receber a renda mínima desde que nasceu. Nasceu mulher, já recebe uma renda mínima. Mas elas são casadas, elas estão fora da história, não é isso, Lilian. Elas estão fora da história. Eu sei. É outra coisa. Não, é a gente sabe. Outro departamento. Falar uma coisinha assim rápido, porque eu também vou ter que sair. Queria depois aí também me despedir, dizer que foi uma delícia, fazia tempo que eu não conseguia, mas uma coisinha rápida, é que eu vi dois aspectos do Exército que eu pessoalmente me afetaram, que são muito diferentes. O frota, né? Então, existe uma linha de bem extrema-direita, totalitária. Teve uma época que ele ia dar um golpe, dentro do golpe, porque estava assumindo ai, meu Deus, enfim, o último presidente lá, que ele achava que não era tão duro, e ele fez, inclusive, uma negociação com o Frias, aqui da Folha de São Paulo, como fez em outros lugares, para mandar embora quem era de esquerda, mandar embora para a Europa o Cláudio Abrão, que era o meu sogro, coisa e tal, o Frias aceitando um golpe dentro do golpe do Frota, que ele achava que o Exército estava já meio que já querendo devolver o governo né, no final da década de 70. Então, ele é um grupo, assim como tem também alguns brigadeiros na aeronáutica e alguns caras na marinha, tem alguns que são de extrema-direita, mas eles não predominam, tanto não predominam que esse golpe não rolou, e ele teve que retroceder, coisa e tal, porque não predomina. A outra experiência minha, em 2008, por aí, eu trabalhei no Exército. Eu formei, capacitei coronéis e majores para eles capacitar os tenentes para formar no serviço militar, entrar o tema meio ambiente. Então, foi um general maravilhoso, um cara ótimo, um cara que eu respeito muito, todo mundo respeita muito, e todo mundo, quando bate continente para esse general, brilha o olho, porque não é uma autoridade imposta, é uma autoridade... como é que chama? Assumida por gosto, por admiração. Então, reconhecida. Reconhecida, exatamente. Então, eu vivi esses aspectos. Então, você tem o Exército Brasileiro, quando você vai ver o que eles fazem, e 100 anos de Exército, 100 anos em que eles fazem educação. Nunca teve guerra no Brasil. Nunca teve. Há um grande lance de como é que ele forma, como é que capacita os soldados, as coisas e tal, para ter o Exército, capacita, forma, estuda, coisa e tal. E a quantidade de coisas que eles têm lá sobre ensino e método, é uma coisa assim fantástica, eu nunca imaginava. Mas, então, o Exército Brasileiro não é essa coisa dura. Claro que no Brasil, principalmente enquanto colônia, o Exército representava o dominador. O Exército era da coroa, tá certo? Então, isso marcou muito. E depois, quando vem a República, que ela é decretada
pelos caras que não queriam, que odiaram a libertação dos escravos. Então, ele continuou sendo um instrumento de uma minoria para dominar. Então, mas, pouco a pouco, não. Enfim, não é essa coisa. Senão, eles teriam... estariam dispostos a seguir esses louquinhos que ficam lá na frente do exército, pedindo para o exército interferir. Tá certo? Mas eu acho que tem, sim, tem os frota, mas não é a maioria. Não é. Amém. Tomara. Infelizmente, também não é a grande maioria, não é como esse general que eu falei. Porém, na média, acaba indo para não entrar na onda dos frotas. Então, graças a Deus, que podia ter mudado isso, mas não. Tem rejeição também para esse jeito de ser Bolsonaro, filhos, essa coisa toda, centrão, esse negócio, tem uma rejeição também no exército. Mas, enfim, isso foi o que eu testemunhei, eu queria trazer aquilo, mas eu vou ter que sair daqui a pouquinho e queria despedir, agradecer muito, foi maravilhoso, foi um retorno maravilhoso. A gente estava com saudade também. Então. Foi bom. Eu estou saindo. Silvia, deixa eu falar um pouquinho com a Silvia. Silvia, você procure ler alguma coisa sobre Ottaviani, quando ele faz uma análise exatamente da questão do momento que formou o exército que foi para a FEB, que foi lutar na Europa. O exército brasileiro não interviu, porque não queria participar da guerra. Os generais só queriam a frescura, só queria sobremesa e sorvete. Quem compôs a FEB foram filhos de trabalhadores, de agricultores e dos pequenos comerciantes. Um ou outro filho de médico, filho de dentista, filho de engenheiro compôs a FEB. Certo? Isso é altamente discriminador e não é revelado na história do Brasil. A nossa FEB é realmente um exército brasileiro. É um agrupamento de honra e de dignidade. Morreram realmente com esse ideal, né? Enquanto que o restante dos militares não queriam ir para a guerra. Tudo bunda mole. No exército brasileiro existe uma estrutura do generalato, que é a nobreza, eles se julgam assim, são sangue azul. Existe o grupo abaixo, oficiais superiores, que é o coronel, tenente-coronel e major, para baixo. E existe o grupo dos oficiais, que é o aspirante oficial, o segundo tenente, o primeiro tenente e o capitão. O exército tem filtros para passar de um nível para outro. Bolsonaro não passou para capitão, porque realmente a avaliação dele era péssima, era para expulsão. Ele foi aconselhado a pedir a baixa dele, a transferência para a reserva. Então, ele não poderia jamais se transformar num oficial superior, né, porque ele não tinha condições e capacidades profissionais e psicológicas, né, e idoneidade moral. Por isso que ele pede baixa. Ele pediu o afastamento, ele pediu a transferência dele para a reserva. Né? Então, o que é isso? Né? São estágios dentro do Exército Brasileiro, isso se repete na Aeronáutica e na Marinha. É a mesma coisa, só trocam uns nominhos lá. Esses estágios são importantíssimos para a carreira militar. Oficial superior. Meu pai não conseguiu o espadim, ele foi promovido a major, né? Exatamente porque ele não tinha academia. Né? O Bolsonaro tinha academia, mas não foi major. Essa é a minha glória. Essa é a minha glória. Meu pai, com dignidade, disciplina e honra, foi a major. Né? Apesar de ele ter as pontas ruins, ele foi um dos responsáveis pela condenação da Beth Mendes. Ele era oficial do júri, né, do Tribunal de Júri da Auditoria Militar do Segundo Exército, que condenou Beth Mendes à cadeia. Né? E ele tinha orgulho disso, inclusive. Ele falava isso para a gente. Lembra-se, Lília? Então, essas são as questões, né? São os altos e baixos da vida das pessoas e dos profissionais. Isso. Mas olha, não aquele general... nunca. São raros generais, você não falou o nome dele. Esse general que eu falei, que eu admirei muito, que fez esse trabalho com a coisa dele, ele era negro. Ele era bem mais velho, negro, já estava indo para a reserva, e era um cara muito incrível. E tinha... o Exército, acho que ele é um pouco menos elitista, a Aeronáutica é mais, e a Marinha é mais ainda.
mas isso é uma coisa de impressão. Mas enfim, mas tem de tudo. E acho que sim, no Brasil, toda essa coisa da ascensão, no Brasil, o Brasil está muito amarrado ainda por quem manda, tá? E quem manda é uma elite. E isso ainda está muito amarrado em todos, na economia, em todas as áreas. Mas, enfim, eu espero que não se mantenha. A gente tem o grande desafio dos próximos 2, 4 anos é tentar fazer a coisa melhor, sabe? Porque o Brasil merece e precisa. Gente, eu só queria vou pedir me licença. despedir. Eu também só queria pedir licença. Muito bem. Para sair, só o dia que durou 21 anos, Sérgio. Você precisa ver esse filme! Vamos assistir ele para continuar esse assunto. Então que durou 21 anos. Derruba a tese do Sérgio. Observem que não tem nenhum general negro. Não, eu falei, esse general que eu admirei, era negro. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada, adorei estar com vocês e adorei o filme. Boa noite. E na Marinha jamais se terá um almirante negro. Talvez na Marinha não, bastou um que fez uma revolta na Marinha. Foi. No tempo, logo depois, né? Então, eles não permitem negros assumirem o posto mais alto, o penúltimo, o antepenúltimo cargo da Marinha. Mas eles no não Exército querem outro permitem. almirante negro. Mas no Exército permitem, sim. Então, esse negócio tem que mudar. Tem que mudar. A arma mais discriminadora é a Marinha. A Marinha, é isso mesmo. Ó, eu vou me despedir também. Tchau, tchau, boa noite. Silvia, dá um abraço no João. Dou sim. Vou falar para ele hoje. Lília, muito obrigado. Obrigada a vocês, pessoal. Nelson, Nelly, Vera e Otávio, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Lavânia, boa noite. Beijo, então. Boa noite. Tchau, filha. Boa semana, pessoal. Obrigadão, foi maravilhoso. Depois eu subo o vídeo. Tchau, Lília, obrigada. Tchau, obrigada, tchau, tchau. Tchau. Um beijo, filha. Todos. Beijo, paizão. Beijo, Nelly. Beijo, Vera. Beijo, Otávio. querida. Tchau, tchau.